Muito bem, pessoal, vamos dando continuidade então sobre o assunto, falando aí sobre a matriz energética mundial. Nós vamos estudar agora algumas fontes de energia, tanto recursos renováveis como energias renováveis como não renováveis. E é interessante de antemão você pensar sobre a matriz energética de um país, né? Por que ela é importante? Boa parte do preço de um produto está vinculado ao preço de produção desse produto, né? O quanto o país gastou ali na produção desse produto. Então, um país que tem uma matriz energética, digamos que barata, né? Que ele não gaste tanto, consequentemente esse produto vai ser fabricado mais barato e será colocado no mercado de forma mais acessível para o consumidor. Esse produto ele vai ter uma concorrência melhor no mercado internacional. Então, para um país, o setor energético é extremamente importante, assim como a indústria de base, né? São setores que são extremamente importantes para um país. Quando formos falar sobre a matriz energética brasileira, aí faremos uma contextualização um pouco mais aprofundada. Então vamos falar sobre o petróleo. É muito utilizado para geração ou para fabricação de combustíveis e muito utilizado nas termoelétricas. É um combustível fóssil não renovável. As maiores reservas de petróleo estão no Oriente Médio. O Oriente Médio, você tem que lembrar que é uma sub-região no continente asiático, né? Oriente Médio recebeu esse nome exatamente porque está no meio do caminho ali entre a Europa e a Índia. Então, na parte oriental, no meio do caminho, você tem uma região chamada de Oriente Médio. As maiores reservas de petróleo estão lá, 60% do petróleo. As maiores produções, Estados Unidos e Rússia. Aí é uma coisa que agora você tem que ter bastante atenção, né? Porque eu sempre alerto para essa questão. Quem elabora a prova são pessoas formadas na área, seja de Enem, de vestibular, seja sua prova do ensino médio. E as palavras têm muito significado, têm muito sentido. Quando você fala maior reserva, uma coisa é você ter uma reserva que está ali no subsolo, que não está sendo explorada, e outra coisa é quem está produzindo mais. Um país pode ter uma reserva de petróleo inferior, porém ele pode explorar mais e a produção ser maior. Então fique atento quando for maior reserva ou quando for maior produção. Tente fazer esse discernimento. Maior uso após a segunda revolução industrial, né? Então, segunda revolução industrial por volta de 1860, né? A revolução que utilizou o petróleo, que também vai dar origem aí à eletricidade, né? A primeira lá com carvão mineral principalmente. A exploração era realizada pelas 7 irmãs. Essas 7 irmãs aqui eram as principais empresas, indústrias petrolíferas que dominavam então a exploração desse petróleo. Elas reinaram até 1960. Em 1960 vai ser criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma reunião dos países que têm as maiores reservas ou maior produção de petróleo. Em 1973, o assunto sobre industrialização, você viu isso aqui, né? Vai haver a primeira crise do petróleo. Os palestinos vão invadir, né? Vão tentar fazer um ataque a Israel. Eles atacam Israel, né? Aquilo que foi chamado de Guerra do Yom Kippur, que é o dia do perdão judeu. E aí Israel sai vitorioso mais uma vez, né? Então os árabes palestinos, em resposta ao mundo ocidental, o mundo ocidental sempre foi favorável à causa israelense, né? Se você lembrar do mapa aí, Israel é um país judeu cercado de país composto por etnias árabes. Professor, e muçulmano? Muçulmano é religião, estou falando de etnia, mas a maior parte da etnia árabe professa a religião islâmica. Ou seja, aqui nós já passamos aqui pelo período lá de 1948, da autoproclamação de independência de Israel, né, quando a ONU deixa, que é o período pós
Segunda Guerra Mundial. Então houveram algumas tentativas dos árabes palestinos em tomar território de Israel, mas os árabes palestinos sempre perderam, e o mundo ocidental sempre foi favorável, né? Os Estados Unidos, por exemplo, sempre ajudaram Israel. Em resposta, os árabes palestinos dizem assim para o mundo ocidental: né, vocês são favoráveis à causa deles, vocês dependem do petróleo aqui, do Golfo Pérsico, que é de onde sai a maior parte do petróleo, e aí eles vão elevar, vão triplicar o preço do petróleo. Posteriormente, lá em 1979, vai haver então um conflito aqui entre Irã e Iraque. O Iraque vai ser financiado, vai ser ajudado pelos Estados Unidos. Dentro do Irã, que é um país de etnia persa, tá? O Irã, ele não é árabe, mas ele está nesse contexto do Oriente Médio, mas ele é persa. Vai haver uma revolução islâmica, e aí os Estados Unidos vão financiar, vão ajudar o Iraque a entrar nesse conflito aqui. Mais um motivo aí para poder elevar o preço do petróleo. Então, tudo o que acontece nesse Oriente Médio em especial acaba que provocando um aumento no preço do petróleo, aí dá-se o nome de crise do petróleo ou choque do petróleo, tá? Isso vai reverberar, quer dizer, vai refletir aqui no mundo ocidental. Aqui nós temos então as 7 irmãs, como falado no slide anterior, né? O controle internacional da exploração e comercialização. Nós temos aqui a Standard, formada em 1911, nos anos 70 começa a utilizar a marca Chevron. A ESSO, fundada em 1912, realizou em 1999 fusão com a Mobil, Texaco, Gulf, Anglo-Persian, enfim, e a Royal Dutch Shell, que é a Shell como nós conhecemos, né? Essas 7 irmãs, então, elas dominavam, eram empresas que dominavam a exploração do petróleo. Vamos pegar, ela tinha o direito de ir lá naquele país e fazer uma exploração, né? Aquele país recebia o royalty, quer dizer, aquele país recebia uma comissão por aquela indústria, por aquela empresa petrolífera estar ali explorando o seu petróleo, né? No geral, os países até então que tinham esse petróleo, e tem até hoje, no início eram países pobres, né? Eles só permitiam aí que essas empresas fossem lá e explorassem o seu petróleo e ficavam com a parcela. De repente vai ter um momento então da nacionalização do petróleo. O que é essa nacionalização? Ou melhor, a estatização do petróleo? É o Estado com E maiúsculo, e aí significa país, é o Estado ir lá e tomar, falar, opa, peraí, isso aqui pertence ao nosso país. E aí os países agora vão dominar então a exploração do petróleo. Aí que vai haver uma mudança na economia desses países, tá? Até então eram essas indústrias aqui que se favoreciam desse petróleo, e por ser um produto abundante, né, o preço era muito baixo, tá? Então vamos aqui analisar os maiores produtores de petróleo até 2016, produtores, tá? Não falou reservas, até 2016. Então os Estados Unidos é o maior produtor, ele tanto produz como importa, ele utiliza o que ele produz e ainda importa mais, né? Aí nós temos a Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, na Península Arábica. Nós temos a Rússia, Canadá, China e assim por diante. O Brasil vai vigorar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né, da 12ª posição, né, 1.000 barris por dia. Então nós temos, olha aqui os países que estarão no Oriente Médio. Vamos contar aqui, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque e Arábia Saudita. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 países aí são do Oriente Médio. E aí nós temos o gráfico em pizza aqui para mostrar então essa proporção aí dos maiores produtores mundiais de petróleo. Agora nós temos aqui uma comparação entre as maiores reservas e os maiores consumidores. Veja, pessoal, atente-se a isso aqui. A maior reserva de petróleo agora não está no Oriente Médio, tá? Comprovado que a maior reserva de petróleo está aqui na América do Sul, na Venezuela. Agora olha que interessante, os Estados Unidos sempre tiveram uma política de intromissão
na região do Oriente Médio exatamente por causa do petróleo. Não é outra coisa, pessoal. Nós vamos levar a democracia, nós vamos derrubar o governo ditatorial, nós vamos lutar pelas causas humanitárias. Isso tudo é uma grande balela. Os Estados Unidos sempre tiveram interesse na questão petrolífera ali do Oriente Médio. E aí, já pensou, se ele soubesse disso aqui antes, a maior reserva de petróleo está aqui na Venezuela? Enfim, os maiores consumidores, Estados Unidos, China, Japão e assim por diante. O Brasil vai estar em 7º lugar aqui em consumo e em reserva comprovada, 13ª posição. Falamos sobre a OPEP, aqui está a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fundada então lá entre 10 e 14 de setembro de 1960. E antes, professor? Antes você tinha então as 7 irmãs. Vai entrar em vigor em 1961. Então, quais são os países que fazem parte da OPEP? Então, nós temos aqui no continente africano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angola, Argélia, Guiné Equatorial, Líbia, Nigéria e Gabão. E aí tem a entrada aqui, a data que esse país começou a fazer parte da OPEP. Na América do Sul, nós temos 2 países que fazem parte: Venezuela, desde 1960, e Equador, de 73 a 92, e retomou como membro em 2007. Então, na América do Sul, nós temos esses 2 países que fazem parte, então, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Lá no Oriente Médio, olha só a quantidade de países: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Catar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 países também. E na Ásia e Oceania nós temos a Indonésia, que faz parte também da OPEP. Então esses países, eles vão, é uma organização comercial, eles vão sentar e vão definir, né, o petróleo, o subproduto petróleo está no nosso dia a dia. Nós temos petróleo até mesmo em batom, né, em remédio, em plásticos e etc. Nós temos petróleo em tudo, mais do que você pensa, no piche do asfalto, né, em tudo. Então esses países, eles têm a maior riqueza do mundo em suas mãos, né? Então eles vão decidir o preço do petróleo, né? Quanto de petróleo eles vão colocar no mercado. Opa, está tendo muito petróleo no mercado, o preço vai diminuir, né? Vamos diminuir então a oferta, porque a procura sempre é grande. Daí a necessidade dos países tentarem inovar a sua matriz energética, né? Tentar achar soluções para ter energias mais baratas. O Brasil tentou, né, não ficar dependente do combustível derivado do petróleo, que é a gasolina. Lá em 1973 ele vai criar o programa Proálcool, né, fazer o biocombustível, né, o etanol através da cana-de-açúcar. Só que hoje o preço do etanol aqui no Brasil é praticamente pouca diferença com relação à gasolina. Os países membros possuem 75% das reservas mundiais de petróleo, suprem 40% da produção mundial e 60% das exportações mundiais. Graças ao OPEP, os países são os mais bem pagos pelo seu petróleo. As reservas mundiais são calculadas em 1.144 bilhões de barris. Foi falado em termoelétrica. Aliás, eu já abro um parêntese aqui. Toda termoelétrica, ela vai funcionar da mesma maneira, pessoal. O que é que vai mudar? Vai mudar essa fornalha aqui, ó. Neste caso aqui eu tenho uma termoelétrica, eu tenho a água sendo aquecida, né? Agora, que combustível que vai ser utilizado aqui, tá? De resto, sempre vai ter uma água, vai ter o vapor da água movimentando uma turbina. A movimentação da turbina aciona o gerador, produzindo energia elétrica, e a energia ser distribuída. O que vai mudar aqui pode ser a quebra do urânio, né? A fissão do urânio. Poderá ser, por exemplo, a queima do bagaço da cana-de-açúcar, que é uma biomassa. O que vai mudar é essa queima nesse caldeirão de água aí, tá? Então nós temos aqui um gifzinho, né, mostrando como é. O que vai mudar então vai ser essa fornalha. Vamos tratar então das vantagens, das desvantagens. Toda forma de produção de energia, vai ter a sua vantagem e a sua desvantagem. Repare que eu não estou falando, pessoal, de energia elétrica, estou falando de produção de energia no geral. Então o petróleo, ele tem uma alta densidade de energia, uma pequena quantidade do óleo pode produzir uma grande quantidade de energia, isso torna muito útil a escolha preferida como combustíveis automóveis. Fácil disponibilidade, infraestrutura e transporte em uso.
Petróleo é amplamente distribuído em quase todas as partes do mundo. Também existe uma infraestrutura para transportes para outros lugares através de navios, oleodutos e navios petroleiros. Isso significa que o óleo está disponível em todo o mundo, né? O petróleo é da segunda revolução industrial. Então, desde 1860, então já tem uma infraestrutura voltada para a exploração desse petróleo. Ainda sobre as vantagens, ele é crucial para a ampla variedade de indústria, o plástico, vaselina, tecido sintético, medicamento, apenas porque o petróleo não será mais usado, né? Fácil de refinar, o refino é bastante antigo, amadurece em técnicas, podendo gerar os mais produtos em pouco tempo. Constante fonte de alimentação e confiabilidade. O óleo pode produzir energia alta e altamente confiável. Motores a óleo são uma tecnologia madura e altamente confiável para trabalhar. Agora vamos falar das desvantagens. Emissão de gases de efeito estufa. Libera dióxido de carbono unido ao produto ao longo dos milhões de anos em sua formação por estar presente nos cadáveres de plantas e animais. Isso transfere o carbono da terra ao meio ambiente. Você está retirando o carbono que está no subsolo e lançando na atmosfera. Então veja que o saldo entre o carbono que tem na atmosfera e o que está no subsolo ele não vai ser igual. Você está acrescentando carbono na atmosfera. Isso transfere o carbono da terra ao meio ambiente, levando ao efeito aquecimento global. Tratados globais falharam em colocar este assunto em pauta, embora cada país tente diminuir a poluição de alguma forma. Poluição da água e da terra, derramamentos de óleo, como já aconteceu aqui na costa brasileira, né? Causada por números incríveis de poluição maciça na água, pois enormes superpetroleiros de petróleo levam óleo e acidentes são comuns. Crescimento do terrorismo e da violência, isso aqui é geopolítica, é a geopolítica do petróleo. O petróleo é perfurado em algumas das piores ditaduras, por exemplo, a Arábia Saudita, em alguns países africanos conhecidos pela extrema violência com seus habitantes. O dinheiro dos barris do petróleo, do óleo, vai diretamente para as mãos desses déspotas que acumularam trilhões de dólares. Eles dão origem à violência e ao crescimento do terrorismo. Como este dinheiro do petróleo é usado para financiar essas organizações? Emissão de substâncias nocivas como dióxido de enxofre, monóxido de carbono e, como consequência, nós temos a chuva ácida. Conduz à produção de materiais muito perigosos e tóxicos durante o seu refinamento. O plástico é uma das substâncias mais nocivas. O petróleo existe graças à mistura de hidrocarbonetos com vestígios de enxofre e de outros compostos de refinação de petróleo, levando à produção de gases nocivos e sólidos como monóxido de carbono e plástico. Bom, aqui nós temos, pessoal, a região do Oriente Médio. Olha que legal este mapa aqui. Deixa eu colocar minha canetinha. Um dos maiores produtores, a Arábia Saudita. Aí você tem aqui Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, a Síria, que quase não tem, mas eu estou destacando aqui para você conhecer o Oriente Médio, a Jordânia, Israel, Irã, o Planalto iraniano, né? A rivalidade vou até marcar aqui o Irã. A rivalidade com a Arábia Saudita vem aqui desde o tamanho deste país, a dimensão territorial, né? Opa, foi longe aqui. Enfim, aqui eu tenho Afeganistão, Turcomenistão, Paquistão. Olha, quando eu falei do Golfo Pérsico, é exatamente essa região aqui, ó, no Golfo Pérsico. As maiores reservas de petróleo. Aqui, deixa eu tentar mudar a cor para destacar. Deixa eu colocar de preto. Aonde eu vou marcar aqui, pessoal, é o Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz. Aqui passam inúmeros navios petroleiros e esses navios petroleiros vão para a Europa e também para a América, vem aqui para o continente americano. Quem é que detém aqui o poder de abrir e fechar esse Estreito de Hormuz, né, que vai permitir que o navio passe ou não? Este país aqui, ó, Irã. Irã é declarado inimigo dos Estados Unidos. O Irã chama os Estados Unidos de o grande Satã. É o grande Satã. Então, a questão do petróleo, ela tem uma geopolítica muito forte. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de petróleo mundial. O Brasil está em 10º lugar aqui, isso em 2019, né? Isso aqui é mais atualizado do que aqueles outros que eu coloquei. Os maiores produtores em 2020... Vamos ver aqui em 2020, a Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia, os três, né,
O Brasil também está aqui entre os maiores produtores de 2020. Muito bem. As maiores reservas de petróleo. Agora sim, pessoal. Olha aqui, isso é fonte da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos de 2017. Olha que legal, que é bem atual. A Venezuela, então. Venezuela, Arábia Saudita, olha o Canadá em terceiro lugar, as maiores reservas de petróleo. Isso aqui é bem atualizado, então não caia na pegadinha. A maior reserva de petróleo não é no Golfo Pérsico, não é no Oriente Médio, é aqui na América do Sul, no país chamado Venezuela. Muito bem, vamos passar para o carvão mineral, né? Quais são as vantagens e as desvantagens? Então, primeira coisa aqui, vamos diferenciar o carvão mineral do carvão vegetal. Vai haver uma diferença com relação ao processo de formação, os elementos que compõem e a finalidade de cada um. Então, o carvão mineral é uma das principais fontes de energia usadas pela humanidade, tem um uso intensificado desde a primeira revolução industrial para gerar o vapor que movimentava as máquinas das indústrias. É uma rocha sedimentar de origem fóssil, informação importante que o Enem gosta de fazer essa contextualização. É o combustível fóssil mais abundante na natureza. Pessoal, se ele é o mais abundante, ele é um dos mais baratos, né? Se tudo que você tem em abundância, né, e aí é fácil, entre aspas, de você extrair, ele vai se tornar um dos mais baratos. Largamente utilizado nas diversas regiões do planeta, é uma fonte de energia mais utilizada para a geração de energia elétrica, segundo os dados da Agência Internacional de Energia. Como é formado o carvão mineral? Vamos ver essa diferença aqui então. Decomposição da matéria orgânica, que ao ser depositada, soterrada e compactada, sofre a ação de bactérias que, sob condições específicas, temperatura e pressão, né, são os dois pontos principais, ao longo de um período dão origem a substâncias de coloração negra ou marrom. Característica do carvão mineral: capacidade de produzir calor, que é a que mede a sua qualidade. O poder calorífico está relacionado à quantidade de carbono que compõe o carvão. A qualidade implica no número de impurezas nele existentes, sendo ela variável, visto que há diversos tipos de carvão mineral. O poder calorífico e a quantidade de impurezas variam conforme a quantidade de carbono em cada tipo de carvão, que pode ser classificados em duas categorias: carvão de baixa qualidade, que é o caso do carvão brasileiro, e carvão de alta qualidade, tá? Composição do carvão: carbono, enxofre, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Tipos de carvão mineral: nós temos, existe separação de carvão mineral: turfa, lignito, hulha e antracito. A turfa tem de 55% a 60% de carbono e permite a identificação de restos vegetais. Lignito, formado a partir da compreensão da turfa e possui teor de carbono de 67 a 78%. A hulha, composta por betume, essa rocha sedimentar apresenta teor de carbono entre 80 e 90%, e o antracito possui teor de carbono de aproximadamente 96%, que corresponde à forma mais pura do carvão mineral, né? É o antracito. Carvão mineral, uma das primeiras fontes de energia. Isso aqui já foi, né? Já falamos sobre isso aqui. Carvão vegetal, vamos lá. É um resíduo sólido utilizado desde a antiguidade para fins medicinais e também na Segunda Guerra Mundial na retirada de gases tóxicos, vista sua capacidade de absorver impurezas. É uma fonte de energia renovável, é o vegetal, tá? Pouco utilizado mundialmente, com exceção do Brasil. Olha que interessante, pessoal. O Brasil é o maior produtor da América Latina e Caribe. Quando você fala Caribe aqui, lembra da América Central, tá? Utilizado na indústria, especialmente siderúrgica e metalúrgica, usado como combustível em lareiras, churrasqueiras, fogões e lenha. O carvão vegetal é formado a partir da carbonização ou queima da biomassa que provém da madeira, que resulta em uma substância de coloração negra, que é utilizada como fonte de energia. Possui baixo poder calorífico e concentra bastante impureza. Destaca-se por conduzir oxigênio e por conseguir absorver impurezas sem que haja alteração na sua estrutura. Qual é a composição do carvão vegetal? Carbono, oxigênio, hidrogênio e cinzas. Para que a qualidade seja boa, é necessário que a madeira a ser carbonizada tenha cerca de 50% de carbono, 6,2% de hidrogênio, 42,2% de oxigênio e 4% de cinza, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Muito bem, fizemos aí essa separação
rápida, tá? E aí você vai perguntar, professor, posso utilizar, já que o carvão mineral ele tem melhor ou maior poder calorífico, posso fazer um churrasquinho com ele na minha casa? Pode, mas você vai dar uma levemente morrida, tá? Você vai se contaminar, intoxicar e vai falecer. O indicado é o carvão vegetal. Nem se vende carvão mineral desse jeito que eu estou falando aqui, né? O indicado então é o carvão vegetal. Carvão mineral, ele é utilizado na indústria e termoelétricas. E aí eu já mostrei para você, né, que a termoelétrica vai ter aquele caldeirão de água ali e esse fogo que vai aquecer, então aqui no caso a queima do carvão. Combustível fóssil não renovável, barato e abundante, as maiores reservas Estados Unidos, Rússia, China, Austrália e Índia. Se você lembrar desses países, esses países estão localizados aí em regiões de clima temperado, pessoal. Você não encontra então em clima equatorial. Por exemplo, você vai encontrar petróleo com alta qualidade na floresta amazônica, na floresta equatorial do Congo, etc. O país que mais produz é a China. Não sei se você se lembra aí, na região da Manchúria. A Manchúria é aquela região que o Japão invadiu, que o Japão é carente de recursos minerais, até porque o Japão é formado por uma cadeia de montanhas, então não há recursos minerais. As principais vantagens do carvão mineral: é uma fonte de energia, quando comparada às fontes de energia alternativa, é uma fonte de energia e quando comparada às fontes de energia alternativa apresenta melhor custo-benefício, apresenta uma eminente eficiência energética, depósitos abundantes em todas as regiões da Terra. Se comparado ao carvão vegetal, o carvão mineral possui maior eficiência energética, já foi falado, tem a produção de energia por unidade de peso bastante quantitativa, significativa e tem uma fácil localização. Desvantagens do carvão mineral: prejudica o meio ambiente através da combustão, é o tipo de combustível fóssil que mais polui o meio ambiente, é uma fonte de energia não renovável e pode se esgotar no decorrer dos anos. Pelo fato de ser um combustível fóssil que inflama, o seu armazenamento deve ser realizado com o máximo de cuidado para evitar explosões. Quando queimado no processo de combustão, emite gases poluentes na atmosfera, contribuindo para o agravamento do efeito estufa. Tanto a extração quanto a utilização provocam impactos ambientais negativos. E aqui nós temos uma arte mostrando a formação do carvão mineral. Inicialmente aqui nós temos a turfa, a acumulação de restos de plantas, folhas, raízes, caules e outros fragmentos vegetais. O segundo passo, a lignite, rápido enterramento e transformação dos restos orgânicos num ambiente pobre em oxigênio. Terceiro passo, você tem o carvão betuminoso, repare que a profundidade vai aumentando, formação de novas camadas superiores, transformação do lignite em carvão betuminoso. E o antracite, formação de carvão com uma grande porcentagem de carbono. Repare que a escala aqui, aumento da temperatura e pressão. A gente já falamos sobre a composição, sobre a porcentagem de carbono de cada um deles, então não vou repetir. Chegamos então ao gás natural, né? Mais um combustível fóssil. Vamos então fazer a diferenciação entre o gás natural, que é o GN, e o GLP, ou popularmente conhecido como gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo. Então vamos lá. Sobre o gás natural, fornecimento através de tubulação específica, que pode requerer custos extras, com obras em locais que não contam com rede encanada. É utilizado em residências e também no comércio, na indústria e em veículos. Também possui aplicação para geração e cogeração de energia. É encontrado na natureza em reservatórios na profundidade do subsolo. Não é uma regra, mas sempre que você tem a formação ali, uma reserva de petróleo, você naturalmente encontra uma reserva de gás natural. Esses reservatórios podem ou não necessariamente ter ligação com reservas de petróleo. É composto por 92% de metano, que é um hidrocarboneto leve. Pode requerer adaptação inicial para uso em novos fogões. Quando você vai comprar um fogão, se você ler o manual dele, vai estar dizendo se ele é adequado para a utilização do GLP ou do GN. Ainda não possui grande capilaridade em território nacional, ou seja, não alcança todos os locais nos quais o GLP chega. E aí, olha aqui os estados aonde tem essa tubulação, aonde recebe a distribuição do gás natural. De acordo com a legenda, estado sem distribuidora
E não bastava estar no centro, mas agora está em destaque, né? O nosso querido estado aqui não tem distribuição, então, do gás natural, nem o estado de Roraima e nem o estado do Acre. Comparação entre os dois aqui, ó, GLP e gás natural. GLP maior poder calorífico, gás natural menor poder calorífico. GLP possibilita armazenagem e o gás natural não permite. GLP não tem taxa mínima de consumo. Se você tiver na sua casa o gás natural ou lá no seu condomínio, taxa mínima de consumo. Contas fracionadas, conta mensal, compostos químicos propano e butano, composto químico metano. Já fiz essa comparação aqui também, né, que é a mesma na anterior. Agora vamos falar sobre o GLP, gás liquefeito de petróleo, combustível com maior alcance em território nacional, presente em 100% dos municípios do país e chega a 95% dos lares brasileiros. Pode vir do petróleo ou do processamento do gás natural, seja exclusivamente do petróleo, unicamente do gás ou em uma combinação entre os dois. É extraído das reservas de gás natural presentes no subsolo ou como produto de refinamento do petróleo cru, mais fácil de armazenar, transportar e consequentemente ser utilizado. Ele se apresenta em estado líquido quando submetido a um certo grau de pressão e retorna ao estado gasoso durante o uso. Também é largamente utilizado em restaurantes, pizzarias, padarias, além de segmentos como construção civil, agronegócio, indústria, hotelaria, hospitais e outros. Os recipientes podem ser encontrados em vários tamanhos, desde vasilhames para uso em viagens até tanques grandes de capacidade. Agora vamos falar sobre o gás natural. Fizemos a comparação, você viu a diferença. Nós queremos falar sobre esse combustível fóssil não renovável, gás natural. É menos poluente. Olha só que interessante, pessoal. Entre os combustíveis fósseis é o menos poluente, né? Nós temos aí destaque a Rússia, a Irã e a Turquia. Aliás, eu não coloquei o mapa aqui, mas a União Europeia, né, os países aqui da Europa Ocidental, dependem muito dos oleodutos e dos gasodutos que saem da Rússia, aqui e chegam até a Europa, tá? A União Europeia é altamente dependente disso aí. Maior produção, China com mais de 50%. Olha aqui o gasoduto Brasil-Bolívia, nós temos aqui, então saindo da Bolívia, passando pelo estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo, essas áreas aqui recebem a distribuição então do gás natural vindo lá do país Bolívia, nosso vizinho aqui na América do Sul. E aqui tem a torre de craqueamento aqui, né? Destilação fracionada do petróleo, né? De acordo com a temperatura, você vai ter um subproduto. Eu estou falando do gás, né? Do gás está aqui no topo dessa torre, né? E aí nós temos asfalto, lubrificante, combustível, óleo diesel, querosene. É interessante depois você fazer uma pausa aí e olhar essa curiosidade, então procurar no Google. Essa imagem aqui está muito melhor, né? Gás refinado, gasolina, nafta, querosene, diesel, lubrificante, óleo, combustível e resíduos. De acordo com a temperatura que você aquece esse líquido chamado petróleo, ele vai dar um subproduto. Muito bem, chegamos então às energias renováveis, a biomassa. Olha que interessante a biomassa dentro do nosso país, pessoal. Vamos começar pela região norte. Pode ser obtido biomassa através do caroço de açaí, palma de óleo, bambu, floresta nativas, podas de árvores urbanas. Queimar essa biomassa, para essa biomassa aquecer a água, para essa água gerar um vapor, para o vapor girar a turbina e para a turbina gerar energia elétrica. Região nordeste, castanha de casca de caju, endocarpo do babaçu, casca de fibra de coco, cacau, mamona, sisal, bagaço de cana. Na região sudeste, bagaço e palha de cana, casca de café, bagaço de laranja, florestas como eucaliptos, casca de amendoim. Na região sul, casca de arroz, tabaco, madeira de acácia, caroço de pêssego, florestas como pinos, eucalipto. E na região centro-oeste, lá onde está o meu glorioso estado de Goiás, bagaço e palha de cana, palha de capim, produção de sementes, sabugo e como do milho, soqueira de algodão, casca de eucalipto. Então, são esses os combustíveis aí da biomassa. Então, vamos lá, a biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia.
É obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos e até lixo. O Brasil possui situação privilegiada para a produção de biomassa em larga escala, pois existem extensas áreas cultiváveis em condições climáticas favoráveis ao longo do ano. Até o lixo, pessoal, até o lixo pode ser uma biomassa, né? Pode queimar esse lixo aí. Então vamos para as vantagens da biomassa: alternativa de energia renovável, baixo custo, baixa emissão de gases poluentes, produzida a partir de uma grande variedade de materiais. Quais são as desvantagens então da biomassa? Eficiência é reduzida, né? Você tem que queimar muito para gerar energia. Biocombustíveis líquidos podem emitir enxofre, contribuir com o fenômeno da chuva ácida, pode resultar em impactos ambientais em florestas, elevado custo financeiro de equipamentos. A queima da biomassa é relacionada com o aumento de casos de doenças respiratórias, olha aí, dificuldade em armazenar biomassa sólida. Produtos derivados da biomassa. Nós temos o biogás, que é obtido juntamente com o dióxido de carbono, resultado da decomposição de materiais como resíduos alimentares, esgoto e excrementos. Ele é obtido em digestores, o biogás. Com certeza você já viu falando sobre o biogás. Tem o etanol, que é extraído do caldo de cana-de-açúcar, da beterraba dentro da Europa, tá? É utilizada ali dentro da Europa, e do milho nos Estados Unidos da América, e a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Entre esses três, vamos colocar assim, ó, o da cana-de-açúcar é o melhor etanol, o segundo melhor é o milho e o terceiro beterraba. Quando eu falo melhor, por exemplo, você tem que ter muita beterraba para gerar uma certa quantidade de etanol, que com a cana-de-açúcar você utiliza menos. No caso da cana-de-açúcar, cerca de 28% do material é transformado em bagaço e pode ser reaproveitado para a geração de energia. Nós também temos a biomassa chamada de etanol celulósico, obtido por dois processos. A biomassa é formada basicamente por moléculas de celulose, é submetida ao processo de hidrólise enzimática ou ainda pela gaseificação, fermentação e destilação. Nós temos também o biodiesel, obtido dos óleos vegetais, como a mamona, dendê, soja, etc. É um produto natural biodegradável com baixo teor poluente, usado como combustível na produção de energia. E ainda temos o carvão vegetal, que é o resultado da carbonização da lenha. Já falamos sobre o carvão vegetal. Energia nuclear, ou chamada também de energia atômica, utilizada nas termonucleares, que utilizam urânio e outros elementos como combustíveis. O outro elemento é esse aqui, ó, tório, tá, pessoal? O tório é outro elemento aí. Utilização do calor para gerar eletricidade. O calor é proveniente da fissão dos átomos. O urânio é um recurso mineral não renovável encontrado na natureza, que também é utilizado na produção de material radioativo para uso na medicina. O urânio pode também ser utilizado na produção de armamentos como bomba atômica, e aí que está porque que os países aí entram em conflito geopolítico sobre quando aquele país quer desenvolver energia nuclear ou explorar energia nuclear. Vantagens: não libera gases estufas, então é totalmente limpo. Exigência de pequena área para a construção da usina. Grande disponibilidade de combustíveis. Pequeno risco de transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos, independência de fatores climáticos e geográficos também, né? Você pode ter uma usina nuclear do lado da sua casa, desde que você consiga trazer esse urânio e fazer aí todo o processo. Ele independe de fatores geográficos. Quais são as desvantagens? O lixo nuclear é altamente radioativo, e deve ser armazenado em locais seguros e isolados. Eles colocam ali em compotas, né, de chumbo, geralmente aterram, as indústrias aí compram territórios e aterram ou colocam no fundo de piscinas. Mais cara quando comparado às outras formas. Risco de acidentes nucleares, problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água do resfriamento dos reatores. Esses reatores precisam ser resfriados com água, essa água passa pelo reator, ela resfria o reator, mas ela sai aquecida, e essa água aquecida é jogada no lençol freático ou no subsolo, ou no solo, ela vai infiltrar, ela está quente, ela vai modificar todo um ecossistema. E aí nós temos alguns dos acidentes nucleares da história. O primeiro deles em Fall River, em 1952, no Canadá. 1986 em Chernobyl, lá na Ucrânia, né? Isso aqui todo mundo já ouviu falar, com certeza, explosão devido a uma falha de sistema de refrigeração. E o mais atual, em 2011, na usina de Fukushima 1, na costa leste do Japão, atingida pelo terremoto. E esse terremoto aconteceu no oceano, então vira um maremoto, e você tem como consequência o tsunami.
e desde então o Japão vem diminuindo progressivamente a geração de energia elétrica através da energia nuclear. E nós temos um caso aqui no Brasil, lá na cidade de Goiânia, que foi o caso do Césio 137, que foi descartado de maneira errada, e as pessoas pegaram ali, abriram, enfim, calcula-se que 1.600 pessoas tenham sido contaminadas, 4 pessoas morreram nesse episódio. Aqui nós temos as centrais nucleares a nível mundial. Você pode observar que a Europa, né, depende muito da energia nuclear, a costa leste dos Estados Unidos e a costa oeste, Japão principalmente também. Nós temos aqui no Brasil Angra 1 e Angra 2, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e Angra 3 que nunca entrou em funcionamento. Você já ouviu esse conteúdo lá em industrialização. Aqui eu tenho os 30 países mais dependentes da energia nuclear. Repare como a Europa depende, pessoal, de energia nuclear, como ela depende dos gasodutos e oleodutos, que não está nesse mapa aqui, mas eu falei no slide anterior, tá? Os principais produtores de energia nuclear está aí de 2014, mas né, vale para uma consulta aqui: Estados Unidos, França, Japão, Rússia e Coreia do Sul. E agora vamos falar sobre a energia limpa aí das hidrelétricas, considerada uma das mais limpas, também chamada de usina hidroelétrica ou central hidrelétrica. É uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. E aqui eu tenho uma arte muito bacaninha que fala sobre isso. Aqui eu tenho um reservatório, ó. Energia potencial, você já sabe o que é energia potencial. Gravitacional, que se converte em energia cinética, é obtida pelo represamento da água. Número 2 aqui, esse represamento provoca pressão que converte energia hidráulica em energia mecânica. Número 3, tá aqui. Essa energia mecânica é transferida para a turbina hidráulica, que será convertida em energia elétrica. Número 4, linha de transmissão. A energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão interligadas à rede de distribuição. E por fim, o número 5, porém, parte dessa energia é perdida sob a forma de calor que aquece a linha de transmissão, né? Aqui outra arte em corte esquemático para você observar como funciona então a usina hidrelétrica. Quais são as vantagens? Fonte renovável de energia, produção mais barata de energia em relação aos custos da produção de eletricidade via energia nuclear, menos agressiva ao meio ambiente do que usinas termoelétricas à base de petróleo ou carvão. Desvantagens: a área alagada que constitui o reservatório provoca impactos ambientais, prejudica a fauna e a flora. Ou seja, se você vai fazer um represamento de uma área, a primeira coisa ali você vai ter que retirar aquela população local, população nativa, os ribeirinhos, tentar salvar algumas espécies aí. A área que vai ser alagada, a vegetação vai entrar em decomposição, né, e vai ter então a emissão de gases que também são poluentes, tá? Como por exemplo o gás metano, tá? Vamos para a energia solar então. A energia solar está na moda, né? Se você puder apostar em uma energia de fonte renovável, que vai ser bastante utilizada, é a energia solar. Todas as formas de energia provenientes da luz e do calor do sol, as quais podemos aproveitar através de diferentes tecnologias e para fins distintos, como a geração elétrica através de placas solares fotovoltaicas. Quais são as vantagens? É renovável, é gratuita. Por enquanto, né? Tem governos aí querendo taxar as pessoas que estão colocando energia solar em casa. Ocupa pouco espaço, não emite poluentes, baixa necessidade de manutenção, acessível em lugares remotos. Desvantagens: custo elevado. Se fosse barato, todo mundo já teria energia solar em casa, né? Dependência climática: se ficar mais de 23 horas sem receber luz solar, a bateria já descarrega. Baixa capacidade de armazenamento, baixo rendimento e prejuízos ambientais. Há situações em que os pássaros são atraídos pela essa luz que é refletida, e ao sobrevoar, né, sobre esses painéis, eles são literalmente assados ali por esse calor. Infelizmente, ao sobrevoar, esse calor que é refletido pelo painel mata o pássaro. Energia eólica através da força do vento, né? É produzida a partir da energia cinética do vento, massas de ar. Já falei sobre a movimentação das massas de ar, que juntos movimentam as pás de captadores. A energia cinética do vento normalmente é convertida em energia mecânica por moinhos. Isso aqui é antigo, né, na história da humanidade. Moinhos e cataventos. É igual
por exemplo, a vela de uma embarcação, né, que precisa do vento, ou energia elétrica por turbinas eólicas. E aí você não vai chamar aquilo lá de catavento não, tá? Aerogeradores, tá, pessoal? Aerogeradores, o nome disso aqui. Geralmente o sistema eólico pode ser utilizado em 3 aplicações distintas, como energia isolada, sistema híbrido ou interligado à rede. São de pequenos porte, utilizados para abastecer certas regiões nas quais não é viável fazer uma extensão de rede elétrica. Sistema híbrido utiliza uma fonte para geração de energia, por exemplo, pode ser composto por turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos, entre outras fontes. São utilizados para atender uma maior quantidade de usuários. Sistemas interligados à rede utilizam um grande número de aerogeradores, como os parques eólicos. Toda a energia produzida é entregue diretamente à rede elétrica. Olha as vantagens então da energia eólica. É inesgotável, não gera resíduos, aumenta a autonomia energética do país. Então é bom o país ter, por exemplo, a energia hidrelétrica e a energia eólica, né? Diminuição da dependência de combustíveis fósseis, redução da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Os geradores podem ser instalados em áreas sem a necessidade de deslocamento da comunidade, sendo compatível à permanência de atividades como agricultura e pecuária. É uma fonte barata de energia se for considerado investimento a longo prazo. E olha só, a recuperação do investimento com fabricação, instalação e manutenção do aerogerador ocorre em menos de 6 meses após o início da atividade. Desvantagens: poluição visual. Poluição visual porque esses aerogeradores vão ser colocados em áreas abertas, então já vai poluir visualmente ali. A poluição sonora, que diz que esse aerogerador faz um barulho quando ele está girando. Impacto sobre a fauna. Os pássaros ao se chocar com os aerogeradores também morrem, né? E variação significativa da velocidade do vento ao longo do ano é uma desvantagem no sentido que eu preciso daquele vento. No nosso país eu tenho a região nordeste, lembra lá da aula de cartografia aqui, ó, tem a linha do Equador, eu tenho o trópico de Câncer, eu tenho o trópico de Capricórnio, e os ventos que sopram do trópico de Câncer para a linha do Equador e do trópico de Capricórnio para a linha do Equador são chamados de ventos alísios. Então eles estão aqui muito forte na região nordeste do Brasil, e a região sul e sudeste também tem um certo potencial. E chegamos então ao nosso fim da matriz energética mundial. Próximo assunto, matriz energética brasileira. Espero ter sido claro. Até a próxima.